Boa tarde, sejam bem-vindos, turma da leitura compartilhada. Vamos dar continuidade à leitura do livro La Fontaine, O Comportamento Humano. A fábula de hoje, a andorinha e os outros pássaros. A andorinha e os outros pássaros. Uma andorinha bem viajada muito aprendeu por onde andou. Quem muito viu tem muita lembrança guardada. Acabou se diferenciando dos outros pássaros. Tinha uma sabedoria que os outros não tinham e desenvolver a capacidade de prever os perigos, por menores que fossem. Um dia, ao ver o camponês semear o cânhamo, ela sentiu o perigo que ameaçava os pássaros. Reuniu todos e os alertou sobre a ameaça que pairava sobre eles. As máquinas, as armadilhas, os homens querendo matá-los ou aprisioná-los em gaiolas. Os pássaros zombaram dela, dizendo que era nos campos que encontravam os alimentos. Quando as sementes brotaram, novamente a andorinha experiente aconselhou-os: arranquem broto por broto do que o maldito grão produziu, ou pagarão caro pela sua ignorância. Os pássaros não acreditaram nas palavras da andorinha e chamaram-na, zombeteiramente, de profetisa do azar, de língua sem trave. Mas a sábia andorinha insistia: colocarão armadilhas e vocês serão presos, pois, diferentemente dos patos e das outras espécies que migram, vocês não têm condições de procurar outros mundos. Não fiquem confusos às tontas. Recolham-se aos ninhos ou mudem de clima. Façam como as cegonhas. No final das contas, fujam pelo alto, por cima. Não temem caminhos incertos. Escondam-se em alguma brecha da parede. Os pequenos pássaros ouviam sem nada entender, assim como os troianos ouvindo uma sibila prever o triste final que os aguardava. Dito e feito, um número enorme de aves o homem encarcerou. Só se escuta o que se acha mais conforme, e só se crê no mal quando ele já chegou. Nem tudo que se olha é o que se quer ver. Desatenção seletiva é um mecanismo psicológico do ego através do qual utilizamos a percepção como um método de defesa. E dito de modo simples, significa que nós só vemos o que queremos ver. Todos os fatores e resultados de um fato ou acontecimento que não podemos suportar ou admitir, ou seja, tudo que possa desestruturar nossa autoestima ou ser inadmissível ao nosso modo de sentir ou pensar, é desviado de nossa atenção. São funções da atenção. Atenção seletiva. O indivíduo escolhe prestar atenção a alguns estímulos e ignorar outros. Vigilância. Alerta e concentrado, ele espera detectar o aparecimento de algo ou de algum estímulo específico. Sondagem. A criatura procura, metódica e ativamente, descobrir algo por meio de exame e observação minuciosos. Todo ato de entender ou perceber o significado de alguma coisa nos leva a um processo de, aspas, atenção seletiva ou, aspas, desatenção seletiva. Não obstante, na desatenção seletiva, nem todo elemento ou informação da realidade é objeto de percepção. Ou melhor, nem tudo que se olha é o que se quer ver ou se pode ver. Nem tudo que se olha é o que se quer ou se pode ver. A atenção é o fenômeno pelo qual processamos uma certa quantidade de informações. No entanto, muitos desses processamentos acontecem sem nosso conhecimento consciente. Os pássaros não acreditaram nas palavras da andorinha e chamaram-na zombeteiramente de profetisa do azar, de língua sem trave, tal qual
os pássaros desta fábula. São muitos os homens que, por imprudência, são punidos por desprezarem a própria capacidade de intuição e discernimento. Falta-lhes concentração, atenção para si mesmos e para a vida. São dispersivos. Tratam com escárnio e descaso os que conseguem ver e ir mais além. São imaturos e se comportam como crianças. Dizem pais e professores que na infância as crianças prestam atenção em tudo, mas parecem não escutar ou, estar voando, quando o assunto não lhes interessa ou quando são repreendidos. Da mesma forma são estes homens. Sustentam sua atenção somente para algo imediatista. Vivem a seu bel prazer. Agem em função do que oferece vantagem rápida, sem considerar as consequências futuras. Podemos atribuir a eles esta frase, só se escuta o que se acha mais conforme e só se crê no mal quando ele já chegou. Existem expressões interessantes alusivas ao modo de nos expressarmos no que tange a escolha e as combinações da palavra atenção. Chamar atenção, dar ou prestar atenção, em atenção a, atenção olhe, atenção flutuante. Muitas vezes, uma ou duas palavras dão mais sentido e significação ao que se quer dizer ou mostrar do que frases imensas. A atenção é, bússola, que determina a direção que nossos atos e atitudes vão tomar. Ela estrutura a orientação seletiva de nossa maneira de pensar, de julgar, de imaginar e de formar opiniões e pontos de vista diante da vida. São atributos da atenção: monitorar nossas infrações com o ambiente, interligar nosso passado, memórias, e nosso presente, sensação, controlar e planejar nossas futuras ações com base nas informações armazenadas pelos dois atributos anteriores. Devemos escolher com cuidado para onde estamos direcionando nossa atenção. Nossa existência é constituída por nossas ínfimas atenções do dia a dia, e por consequência o somatório delas é que determina nossas escolhas. Elegemos lugares, atividades e amizades, selecionamos ideias, desejos, intenções de fazer ou não algo, a sós ou em conjunto com outras pessoas. Por meio da análise de nossas escolhas do presente, poderemos deduzir os comprometimentos ou implicações no futuro. Elas sempre nos darão enorme leque de opções, tanto que podemos lançar nosso olhar sobre os obstáculos e vê-los como oportunidades a serem vencidas, sobre os conflitos e distingui-los como superação de dificuldades emocionais, sobre os sofrimentos e percebê-los como valiosos objetos de distinção ou determinação dos limites que estabelecem, onde começam e terminam nossos excessos e carências. A seleção conscienciosa de atividades, situações ou pessoas às quais dedicaremos nossa atenção é tudo o que diferencia homens e mulheres que usufruem a paz e tranquilidade de espírito das criaturas desequilibradas e exaustas. Todos nós somos arremessados diariamente a uma miríade de solicitações que, por si mesmas, geram intenso comprometimento pessoal. Enorme atenção de abraçarmos de modo superficial e insosso muitas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade deveríamos dar atenção às coisas de uma forma mais profunda e intensa. A atenção total com um número reduzido de atividades e pessoas é mais satisfatória e saudável do que uma atenção dividida com muitas delas. A total atenção ao instante presente é tudo o que enriquece nossa vida. Não podemos ser tudo para todos e em todos os lugares, mas o importante é termos a consciência de ser alguém em nosso próprio lugar.
Disse Jesus Cristo, aspas, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No propósito de adequar o versículo de Mateus à nossa presente reflexão, poderíamos reescrevê-lo assim, aspas, por onde estiver tua atenção, aí estará também o teu coração. A atenção e o coração andam de mãos dadas. Conceitos-chave. Seleção. A vida humana é um processo de escolhas, prioridades, preferências, adiamentos e outros tantos fatores. Uma escolha pode levar-nos à eliminação ou à concretização de um sonho. Não nos damos conta da imensa dose de livre-arbítrio, ou seja, da maneira de agir, do modo de proceder que nos é concedida pela divina providência. Somos capazes de optar por coisas adequadas que a existência nos oferece ou nos fixar nas dificuldades que acreditamos ter pela frente. Nos mais diversos tipos de relacionamentos, podemos eleger como trataremos as pessoas e como deixaremos que elas nos tratem, como agiremos ou como reagiremos ante determinadas situações. Não podemos pôr em dúvida que as escolhas são invariavelmente parte de nosso cotidiano. Não podemos pôr em dúvida que as escolhas são invariavelmente parte de nosso cotidiano. Discernimento é sinônimo de bom senso e considerado a luz que provém da alma. Quem possui semelhante guia interior não se desnorteia nas estradas da existência. Mais que conhecimento racional, o discernimento é uma percepção transcendental, que se alicerça nas experiências adquiridas na noite dos tempos. Quem deseja aprender a utilizá-lo jamais deve precipitar-se, concluindo as ideias como absolutas. Ao contrário, deve procurar examiná-las de modo relativo, observá-las de todos os ângulos possíveis antes de chegar a qualquer definição ou conclusão. Focalização. Focar e focalizar são sinônimos. Significam, aspas, pôr em foco, salientar, pôr em evidência. Eis a questão: diversificar a atenção ou simplesmente focá-la? É óbvio que a mente emaranhada a uma única ideia pode nos custar um encarceramento dos pensamentos num círculo restrito e vicioso. Quando diversificamos as ideias e não mais focalizamos uma só, seja ela qual for, rompemos a estagnação em que nos encontrávamos e passamos a operar fora das áreas delimitadas pela fixação mental, expandindo os conteúdos mentais no nosso espaço e no tempo. Moral da história. A ação de fixar a mente em algo requer uma determinada intencionalidade. A nossa atenção impõe um esforço mental para orientar a atividade psíquica em direção a determinado estímulo e mantê-lo dentro do campo perceptivo consciente. No entanto, isso nem sempre acontece, pois quando ocorre a desatenção seletiva, aspas, simplesmente não notamos ou deixamos escapar uma série enorme de detalhes significativos da nossa vida. Somente acreditamos nas nossas intuições quando o infortúnio já aconteceu. O que a sabedoria previu e poderia amenizar os efeitos de determinadas ações, por negligência deixamos escapar, e por não confiar na fonte sapiencial que há em nós, as ameaças se fazem sempre presentes. Reflexões sobre esta fábula e o Evangelho. Aspas, Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10, Boa Nova Editora. Quando ele, coxo de nascença, viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse,
Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 3 a 6. Gratidão.